Se Judas não traísse, ele não seria vendido por 30 moedas de prata. Se ele não fosse vendido por 30 moedas de prata, ele não seria entregue no Getsemane. Se ele não fosse entregue no Getsemane, ele não seria levado a Anás. E se ele não fosse levado a Anás, ele não seria interrogado o restante da madrugada por Caifás. E se ele não fosse interrogado por Caifás, ele não seria condenado. E se ele não fosse condenado, pela manhã ele não seria apresentado a Pôncio Pilatos. E se ele não fosse apresentado a Pilatos, ele não seria encaminhado a Herodes. E se ele não fosse encaminhado a Herodes, ele não retornaria a Pilatos. E se ele não retornasse a Pilatos, ele não seria condenado a uma quarentena dolorosa de açoites. E se ele não passasse pelas quarentenas de açoite, ele não seria levado a júri popular. E se ele não fosse levado a júri popular, ele não seria trocado por um bandido. E se não trocassem por Barrabás, ele não seria condenado à morte e morte de cruz. Se ele não fosse condenado por morte e morte de cruz, Pôncio Pilatos não lavaria o sangue das mãos do inocente. E se ele não lavasse o sangue, Jesus não passaria pela via dolorosa. E se ele não passasse pela via dolorosa, ele não receberia uma coroa de espinhos africanos em sua cabeça. Se ele não passasse pela via dolorosa, ele não seria xingado, cuspido, apedrejado, esbofeteado, maltratado, ferido, judiado. E se ele não passasse por esse caminho de dor, não haveria um Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E se Simão Cirineu não ajudasse ele a carregar a cruz, ele não subiria para o Calvário. E se ele não subisse para o Calvário, ele não seria crucificado. E se ele não fosse crucificado, os cravos não perfurariam as suas mãos e os seus pés. E se os cravos não perfurassem, ele não verteria o seu precioso sangue. E se ele não vertesse o seu precioso sangue, a terra não clamaria pelo sangue do segundo Abel de toda a história. E se a terra não clamasse, ele não expiraria. E se ele não expirasse, ele não diria está consumado. E se ele não houvesse consumado, ele não entregaria o seu espírito. E se ele não entregasse o seu espírito, ele não morreria. E se ele não morresse, o centurião não transpassaria o seu lado direito e não sairia água e sangue. E se não saísse água e sangue, Deus não diria: nasceu a minha igreja na face da terra. E se a igreja não houvesse nascido, ele não seria sepultado no sepulcro de José de Arimateia. E se ele não fosse sepultado, ele não receberia na porta do túmulo o selo do Império Romano. E se não houvesse posto o selo do Império Romano, sábado, domingo pela manhã, lá vem as mulheres, Maria, para visitar o sepulcro. E quando ela chegou na porta do sepulcro, o anjo tinha removido o selo, retirado a pedra. E quando o anjo retirou a pedra, removeu o selo, ela entrou no sepulcro e viu os lençóis jogados no chão, o lenço dobrado à parte, e o anjo sentado na tampa do túmulo, dizendo: por que procura entre os mortos